Olá pessoal, tudo bem? Já chegamos à aula 14, né? A aula 14, o dizimista e ofertante. Então pessoal, né? Vamos dar início aqui. Dizimar e ofertar, antes de tudo, é a gratidão a Deus, né? Gente, desde o princípio do mundo que o dízimo e a oferta às vezes geram sentimentos, sensações, opiniões que são opiniões adversas, né? Porque a gente sabe em quem nós temos crido. Nós sabemos que é Deus que nos concede ali, né, o dom de enriquecer, é Deus que nos concede o dom de alimentar, é Deus que nos sustenta. Então, dizimar e ofertar nada mais que é do que gratidão, de confiar que Deus está fazendo aquilo que nós não podemos. Para você ter uma ideia, o primeiro assassinato na Bíblia não foi, foi por causa de oferta, foi por causa de um dízimo, foi por causa de primícia. Então, olha só, desde o início do mundo gera um sentimento controverso, porque de um lado a gente vê Abel que quis fazer o melhor para Deus, quis mostrar para Deus, olha Deus, preparei aqui com todo amor, e a gente vê do outro lado Caim que, sabe, até ofertou, até colocou, até dizimou, mas a gente vê que ele não fez da maneira correta e teve um sentimento adverso, e por causa desse sentimento adverso, esse sentimento, né, de inferioridade, eu não sei, que ele estava na mão dele para fazer da melhor maneira possível e não fez. E ficou irritado com quem fez. Então, assim, muitas vezes as pessoas não vão te entender por dizimar, por ofertar, mas entenda que desde o início da criação, né, esse ato, que é um ato de gratidão, que é um ato de exaltar o nome do Senhor, ele gera sentimentos que confundem as pessoas, né? E gera assim do melhor e gerou também da parte do pior. A gente tem o primeiro assassinato na Bíblia que foi tratado justamente por causa de quê? Por causa de uma oferta, por causa de um dízimo, por causa do, sabe, de querer, vamos dizer assim, querer adorar o Senhor com aquilo que Deus tinha dado, que tinha colocado na mão, né? Na mão daquelas duas pessoas, que foi Caim e Abel. Então, você vê o tão importante desse assunto que a gente está tratando. Então, o dízimo no Antigo Testamento, ele fala daquela questão da 10ª parte, tem toda uma raiz grega sobre essa palavra, né, sobre o rebanho, né, sobre a separar essa primeira parte que era entregue aos sacerdotes, né? Abraão dizimou, né? A gente vê assim que um rei cujo nome era Melquisedeque, Abraão foi à guerra, ganhou e todos os despojos, ele entregou o dízimo de todos os despojos quando com os seus 318 foi lá e resgatou o seu sobrinho Ló. Então, nós vemos que o dízimo é muito importante. Então, nos dias de Moisés, a gente vê também que o dízimo passou a exercer um papel importantíssimo na vida do povo de Deus. Então, assim, você vê que até Abraão, a questão da oferta, a questão do dízimo, a questão de adorar o Senhor com aquilo que ele tinha dado, era algo totalmente natural para aquelas pessoas que criam em Deus. E a partir de Moisés estabeleceu-se ali, né? A gente vê na palavra em Deuteronômio 26 ali que estabeleceu-se ali uma convenção, uma lei, algo sobre essa situação, porque a gente vê que a partir desta data a gente vê que Moisés trouxe, né? O Moisés, conhecido como legislador de Deus para o seu povo, ele trouxe essa informação de como é que as pessoas deveriam tratar a questão do dízimo e da oferta. Então, a gente vê que o dízimo no Novo Testamento, ele também retrata a 10ª parte. Então, não é porque estamos no Novo Testamento que não existe mais a figura do dízimo. Não é porque estamos no Novo Testamento que ainda não se faz, que Deus não vai te abençoar, que Deus ainda não, você não vai separar um momento para Deus. Então a gente vê que a mesma coisa que foi no Antigo ainda é no Novo. Por quê? A base de tudo é a gratidão. A base de tudo é a adoração. A base de tudo é reconhecer que nós só temos o que nós temos, nós só possuímos o que nós possuímos porque Deus nos autorizou. Então não é a questão de tirar um recurso das suas finanças, do seu bolso, mas é agradecer a Deus
porque Deus te permitiu que você pudesse ter esses recursos, pudessem chegar na sua mão. É nada mais, nada menos que um reconhecimento do poder de Deus sobre a sua vida. Então, pessoal, assim como no Velho, no Novo Testamento, o dízimo ele é presente, né? A gente pode citar aqui o caso de que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Lembrando que o Jesus Cristo ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então, assim, é importante frisar que o dízimo aqui ele não é tirar proventos da família, mas o dízimo aqui ele é uma oferta de gratidão, de amor, de reconhecimento de que Jesus Cristo, de que Deus fez pela vida dessa pessoa. Então, para você ter uma ideia, vamos na contrapartida. O que Jesus Cristo falava com os fariseus? Os fariseus eles eram, né, tão minuciosos com as questões do dízimo, mas eram pessoas que guiavam outras pessoas de maneira cega. Eles faziam com que as pessoas enxergassem aquela parte do dízimo lá como se fosse algo espiritual, quando eles estavam loucos por dentro. Então, olha só, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Então, na prática, o dízimo entre os contemporâneos de Jesus se tornou-se legalista, falsa espiritualidade. Olha só, a gente não está falando aqui de recursos. Nós estamos falando de algo que transcende até a matéria. A gente está falando de algo espiritual, né? Você entregar o dízimo, você entregar a sua oferta, e principalmente o que nós estamos tratando aqui é dízimo. Dízimo é algo espiritual. Não é financeiro, não é monetário. Só que o espiritual é que vai dizer. Então, como foi dito no slide anterior, gera um sentimento muito conturbado numa pessoa que não entende algo espiritual como o dízimo. E Jesus Cristo ele relata, ele traz, vocês fariseus valorizam tanto isso, mas como se tivessem relação, intimidade com Deus, quando por dentro eles estavam vazios. Então, a gente vê nas epístolas que o dízimo também foi utilizado. Olha só, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe a quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso coletas quando eu chegar. Isso aqui a gente fala quando Paulo chegar, para não ficar precisando levantar a oferta. Então, quer dizer assim, no primeiro dia, qual é o primeiro dia da semana? No domingo. Então, separe aquilo que lhe é devido da sua família, da sua renda, para que o quê? Para que a palavra de Deus pudesse ser pregada, para que não precisasse fazer ou apertar ninguém para aquele momento, porque todos entendiam o seu papel. O papel de agradecer que, se Deus nos alcançou através da oferta de alguma pessoa que veio antes de você, outras pessoas seriam alcançadas através das suas ofertas. E mesmo assim aconteceu com a igreja de Coríntios. Se Paulo chegou até eles, foi porque alguém financiou, foi porque alguém entregou um dízimo, entregou uma oferta, para que ele pudesse chegar até essa igreja, né? E essa igreja possivelmente investiu para que a palavra pudesse ser pregada, para que outras pessoas pudessem ser alcançadas. Então, pessoal, levando adiante, então, as bênçãos que acompanham o dízimo. Gente, o dízimo é uma bênção para a igreja. Malaquias afirmou que o dízimo era para que haja mantimento na casa do Senhor, né? A gente aplica aqui o contexto aqui para que haja recursos, porque pregar o evangelho existe sim um custo, não só um custo da vida das pessoas que estão envolvidas no ministério, mas existe um custo para que essas pessoas possam receber, para que a palavra possa chegar. De qual maneira? Seja rádio, seja TV, seja mídia social, seja panfleto, seja pregação do evangelho, né? O envio de algumas pessoas a algumas regiões, seja, sabe, a sopa que é entregue muitas vezes em momentos de evangelismo. Então a gente vê que, aplicando o contexto de hoje, é o meio que a igreja tem aqui na Terra para realizar a evangelização, manter os seus funcionários, cuidar da assistência social, cuidar dos templos para que possa abrigar o povo e suprir o dia a dia da administração. Então, é muito necessário recursos, e através de quê? Através dos dízimos e das ofertas que são feitos isso, essa manutenção. Sabe? Essa é a bênção para a igreja. E qual que é a bênção para quem devolve? A mesma palavra de Malaquias, onde fala que haja mantimento na casa do Senhor, ela fala assim, a promessa foi dada a Deus através de Malaquias, impondo condições de que, primeiro, trazer os dízimos e ofertas à casa do Senhor, e depois fazer prova do Senhor, que garante o derramar de bênção, trazendo o quê? Uma abastança. Mas entendam, pessoal, e é muito importante frisar isso aqui.
ninguém vai colocar Deus contra a parede. Você não vai chantagear Deus. Olha, Deus, estou te dando isso porque eu quero aquilo. Entendam, eu falei isso desde o primeiro slide. Não é barganha, não é troca, não é questão monetária, mas é um sentimento de agradecer. Porque eu quero que Deus faça na vida de outras pessoas o que Deus fez na minha vida. E alguém, né, teve que investir não só recursos financeiros, mas oração, jejum, joelho no chão, sabe? As pessoas que vieram antes da gente, que quando foi no turno dela que elas oraram, decretaram e falaram aos quatro ventos, sabe, que pessoas seriam encontradas, seriam, sabe, salvas por Jesus. Então, assim, é muito mais do que recurso. É a gratidão de saber que Deus vai fazer por outras pessoas o que fez pelas nossas vidas. Então, a oferta voluntária, ela tem um papel de prosperidade. E essa oferta voluntária, ela pode ser através de voto, né? O quanto Deus colocar no seu coração, e o compromisso que você queira fazer. E também tem através de primícias, que a primícia é o quê? É colocar Deus na frente. Se Deus te abençoou, se Ele te deu a capacidade, então você entrega a primeira porção daquilo que Deus te entregou nas mãos. Isso acontecia muito no Velho Testamento, sabe? Do primeiro, da primícia, sabe? Do primeiro novilho, da primeira fruta, do primeiro ramo, do primeiro produção. Então é muito importante entender que Deus está aqui e Ele, sabe, Ele colocou esses princípios à nossa disposição para que nós pudéssemos ser abençoados, para que a tua casa pudesse ter, sabe, prosperidade. Né? A gente vê várias vezes a Bíblia falando que buscai primeiro, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Deus ainda te fala em Malaquias que você pode, sabe, ofertar, dizimar na casa seu, para que haja mantimento. E você está guardando a casa de Deus, e Deus vai guardar a sua casa. Assim temos visto o apóstolo pregar várias vezes. Quando você coloca as coisas de Deus na frente, né? Você abençoa a casa de Deus, Deus vai abençoar a sua casa. Não é barganha. Até porque o altar não deve a ninguém. Isso nós temos aprendido, né? O altar não fica devendo a ninguém. Então, a prosperidade, né, encerrando aqui, né, que a prosperidade ela não é ter tudo. Até porque o ser humano, o coração do ser humano é enganoso. Quando ele tiver tudo, ele vai querer mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. Mas a prosperidade é não faltar nada. A prosperidade não é não faltar nada nem financeiramente, nem espiritualmente, e nem no convívio com a sua família. Então que Deus possa abençoar tremendamente a vida de vocês, e já como já está abençoando através desse culto, sabe, que Deus possa fazer realmente maravilhas sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre a sua casa, sobre a sua vida profissional, e que você possa, sabe, ser uma pessoa, ser um voluntário na casa do Senhor relevante, sabe? E Deus está vendo, Deus não vai ficar devendo nada para você. Deus está vendo todo o teu esforço, tudo aquilo que você está entregando na presença de Deus. Que Deus possa abençoar grandemente você e a sua família.